Força em Live. Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um Força em Live. A importância do fortalecimento dos músculos do abdômen e dos músculos posteriores do tronco para a estabilização dos discos intervertebrais que sofrem uma compressão ao longo dos anos. Qual a importância então de estar realizando exercícios que trabalhem os músculos do abdômen, oblíquo e os músculos posteriores do tronco para manter essa estabilização? Pois, devido ao longo dos anos, à alta carga compressiva constante sobre os discos da coluna, os discos intervertebrais, há um desgaste, um fator degenerativo nesses discos, porque eles vão perdendo volume hídrico, a quantidade líquida dentro desses discos intervertebrais, elas vão sofrendo um processo de desgaste e de perda hídrica. Por volta de aproximadamente os 50 anos, você já perdeu grande quantidade dessa quantidade hídrica, desse volume hídrico nos teus discos intervertebrais e no núcleo pulposo que fica dentro do disco intervertebral. O que acontece? Se você pratica exercício, se você, de uma certa forma, preserva a integridade dos teus discos, pois a ativação dos discos, o líquido sinovial é muito ativado com a prática do exercício físico. E isso não deixa de ser verdade na região da coluna, pois você sofre uma maior hidratação com a prática do exercício. É importante que você tenha em mente um esquema aqui. Aqui a gente tem o esqueleto. Ó, se você for ver, aqui a gente tem os corpos vertebrais das vértebras e os discos intervertebrais que ficam no meio deles. A região da lombar, essa hiperlordose, no caso essa lordose lombar aqui, é a região mais móvel do nosso corpo. E também a região que mais sofre compressão. A L3, aproximadamente aqui, foi feito um estudo que quando você está deitado, se você estiver nessa posição, a incidência da carga compressiva sobre o disco é menor porque ela não bate longitudinalmente, ela não bate em cima do disco, comprimindo o corpo vertebral e disco de vértebra. Ela bate em cima do disco. Então, quando você tem essa incidência longitudinal no meio do disco, você tem aproximadamente 30 quilos de peso, de carga, de quilogramas, 30 quilogramas em cima do disco. Quando você está em pé, você tem aproximadamente 70 quilos de sobrecarga sobre o disco. Quando você está caminhando, 85, e quando você está sentado, a carga sobre o disco, ela fica aproximadamente 100 quilos. Isso foram alguns estudos feitos. Então, assim, quando você está dormindo à noite, que é onde você tem uma menor incidência da força da gravidade sobre o disco, você tem também uma recuperação do volume hídrico do disco. Nesse caso, do núcleo pulposo e do disco intervertebral, aumentando o espaçamento entre as vértebras e reidratando essas vértebras, porque você perde o conteúdo de proteínas contráteis e de líquido, a parte hídrica do disco e do núcleo pulposo, você perde durante o dia devido à alta carga compressiva sobre o disco, ao envelhecimento que ao longo dos anos vai ocorrendo, e isso pode gerar hérnia de disco, pode gerar espondilolistese, que é o escorregamento do disco, principalmente a hérnia de disco, que é quando, devido a altas incidências de carga sobre o disco intervertebral e o núcleo pulposo, que fica no meio da vértebra, altamente hídrico. O núcleo pulposo ele tem aproximadamente 80% de água e 20% de colágeno e proteínas contráteis. O disco intervertebral ele deve ser mais resistente. Os dois são amortecedores hidráulicos, que ficam no meio das vértebras. O disco intervertebral ele tem aproximadamente 50% de colágeno e outros 50% de líquido. Já devido à maior quantidade de colágeno, devido à maior resistência que deve oferecer o disco intervertebral. A gravidade bate sobre o núcleo pulposo, que dissipa essa carga nas laterais do disco intervertebral. A região da lombar e da cervical são as regiões mais móveis da nossa coluna por características anatômicas. Então a região lombar geralmente é onde ocorre a maior incidência de hérnias de discos, extravasamento, né, do núcleo pulposo, enfim, espondilolistese, escorregamento da vértebra, ou espondilólise, que é o deslocamento, a quebra da vértebra. O que acontece? Aqui eu tenho um exemplo de um prendedor. Aqui você imagina o teu corpo vertebral, aqui na frente, o corpo vertebral de cima da vértebra e o corpo vertebral de baixo. Essa molinha você imagina que é uma faceta articular. E atrás você tem o processo espinhoso da vértebra. Quando você está realizando o exercício de abdominal, que eu vou mostrar agora aqui,
Pode até realizar o exercício para nós, Helena. A gente está com a Helena aqui e ela vai estar mostrando o exercício, eu mais ou menos vou estar mostrando para você. Ó. Só sem as costas no chão, normalzinho. Olha o que acontece com o disco. Pode fazer. Ó, ele comprime e volta. Pode ser. Comprime e volta. Comprime e volta. Comprime e volta. Ok, pode descansar. Quando você tem essa compressão constante, imagina que aqui estão os teus corpos vertebrais e o disco aqui no meio. Quando você tem essa compressão constante, devido a cargas compressivas, seja no agachamento, corridas excessivas, o teu dia a dia você levanta, abaixa de uma forma inadequada, não tem uma postura correta, você acaba comprimindo esse disco e desgastando o disco intervertebral que fica no meio da vértebra, que serve como um amortecedor hidráulico para suportar cargas compressivas sobre o disco. Ok? Como se fosse uma espécie de amortecedor para o teu corpo. A importância de você fazer abdominal, é importante que você faça abdominal para estar treinando essa musculatura que sustenta o equilíbrio dessa vértebra, mas também treinar os músculos que ficam atrás, ó, para que você não fique com a vértebra o tempo todo comprimindo de um lado e tensionando do outro. Você também tem que trabalhar exercícios que fortaleçam a parte de trás do teu corpo, no caso os músculos eretores da espinha. Ok? Então é importante que você realize junto com o abdominal, que comprime a vértebra de um lado e tensiona os processos espinhosos das vértebras atrás, para não haver esse desequilíbrio de carga, que você trabalhe também os músculos de trás do tronco para manter alinhado a estrutura vertebral, para no momento que você fazer um abdominal, a distribuição de força sobre o disco se vê de uma forma mais equilibrada. Ok? Então, quando você faz muito abdominal e não trabalha a parte posterior do tronco, você tem uma tendência de estar sempre com o disco assim, ó, comprimido, comprimido, comprimido. Mesmo realizando caminhada, corrida, salto, você não tem um fortalecimento suficiente atrás e você fica todo momento comprimido aqui, tendendo a gerar hérnia de disco futura ou deslocamento da vértebra, espondilolistese. Ok? Então é importante que você realize também exercício que trabalha a parte posterior do tronco, que eu vou estar mostrando agora para você aqui. Vamos lá. Pode ir para baixo. Isso. Exercício que trabalha a região posterior do tronco, os músculos eretores da espinha. Isso. Tira só lá em cima. Pode levantar. Pode levantar. Segurou. Voltou. De novo. Segura. Volta. Ó. Os músculos eretores da espinha trabalhando no processo. Mais uma vez. Está comprimindo. Nesse caso aqui ela está ativando atrás. Está tensionando atrás. Comprimindo atrás, tensionando na frente. Comprimindo atrás, tensionando na frente. Comprimindo atrás, tensionando na frente. Importantíssimo você trabalhar então os músculos de trás das costas, na coluna, eretores da espinha, longuíssimo, multífidos, aqui você está trabalhando, semi-espinhais, entre outros músculos, ilho costal. Ok, né? Pode ver para cima. Então, ali ela mostrou mais uma vez, aqui você estava comprimindo o disco no abdominal, mais uma vez para que você entenda de uma forma didática, e a importância de você estar trabalhando nesse último exercício realizado os músculos eretores da espinha, para dar esse equilíbrio, para não gerar deformidade no teu disco, e a tendência de você gerar hérnia de disco futura é muito grande devido a essa alta compressão discal somente na parte da frente do disco, do corpo vertebral. É importante você trabalhar também junto com o teu treinamento de abdômen, os músculos posteriores do tronco. Lembre, manter a integridade do teu disco. Os discos da tua coluna têm que se manterem íntegros, para que você ao longo dos anos não venha sofrendo com essa perda, essa degeneração discal que vem ocorrendo ao longo dos anos, ok? E tem muita gente que tem tendência também a ter hérnia de disco, já por propensões genéticas. Então, para que isso talvez nem se agrave ou demore muito mais tempo para ocorrer, trabalhe o abdômen, mas trabalhe os músculos posteriores do tronco. Alongue o abdômen também e os músculos posteriores do tronco. Como é que você vai alongar o abdômen? Você pode alongar o abdômen de diversas formas, em cima de uma bola, soltando bem o corpo. Pode ficar de bolinho para baixo, segurando o pé. Isso, segura os dois pés atrás. Isso. Aqui, olhando lá para cima, aqui você tem, você pode pedir ajuda para alguém, um alongamento do abdômen aqui. Leve alongamento do abdômen. E aquela postura aqui agora, a mão embaixo do ombro, olhando lá de cima. Aqui você tem também o alongamento do abdômen. Importante você estar alongando essa musculatura.
para não apenas comprimir, mas relaxar ela também, ok? Agora a barriga para cima, só abraça as pernas, isso, as duas pernas, isso, aí, olhando lá em cima, aí você dá uma alongada, principalmente nos músculos da lombar, ok? Então pode levantar agora, e aqui, isso, aqui você também tem esse alongamento, alongamento do músculo posterior do tronco. Ok, pessoal? Espero que você tenha entendido. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima videoaula.